Fórum Mídias de hoje, 25 de agosto de 2025. Aqui, 100 anos de Globo, uma sessão solene no Congresso, homenageia 100 anos do Grupo Globo e 60 anos da TV Globo. E lá, nessa sexta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma declaração inacreditável sobre a Globo. É verdade que não se espera que vá ter uma sessão solene, e o presidente da casa que está oferecendo a sessão solene vai esculhambar os homenageados, né? Mas não precisava, né, Alcolumbre? Olha o que disse o Alcolumbre sobre o jornalismo da Globo. Isso daqui foi publicado, está o áudio lá, você pode ver aqui na foto, está aqui, o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, é lógico, destacou esse trecho da fala do Alcolumbre. A gente não vai botar o áudio aqui também, porque aí seria demais, né? Além dos direitos da Globo. Mas o que ele disse foi o seguinte: nós, brasileiros e brasileiras de todas as idades, de todas as regiões, aprendemos a confiar no jornalismo das organizações Globo, nos princípios editoriais do Grupo Globo. Essa confiança não foi construída por um acaso, mas sim pela responsabilidade que o grupo sempre assumiu ao exercer seu papel de informar. Que os próximos 100 anos sejam guiados pelos mesmos princípios que trouxeram o Grupo Globo até aqui. Deus me livre. Verdade, responsabilidade e serviço ao Brasil. A todos vocês, o nosso coletivo, muito obrigado. Como diz aquele outro, me exclua fora dessa. Pelo amor de Deus, Alcolumbre, como é que você me fala uma coisa dessa? Talvez ele, né, tenha 295 milhões de motivos para elogiar a Globo, né? Porque, veja aqui, numa lista de parlamentares que receberam 3,2 bilhões do orçamento secreto, essa lista se refere ao ano de 2020, segundo ano do governo Bolsonaro. O Davi Alcolumbre, apenas ele, teve 295,23 milhões em emendas para o seu Amapá. É impressionante, não é? Agora, é curioso ele falar isso da Globo. Ontem, domingo, dia 24, completou 71 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que foi combatido pelo jornal O Globo incansavelmente. A Rádio Globo dava voz a Carlos Lacerda diariamente, atacando o governo Getúlio. E tanto o povo entendeu assim que logo após o suicídio de Getúlio, olha aqui, ó, o povo no Rio de Janeiro, que era na época capital do Brasil, né, virou carros do jornal O Globo. Olha aqui, os carros revirados no chão. Lembra um pouco o incêndio dos carros da Folha de São Paulo durante a ditadura, que eram usados por policiais, né, da ditadura. Mas aqui eles viraram os carros da Globo, porque a Globo trabalhou contra o Getúlio.
A Globo também, esta que o Alcolumbre elogiou tanto, deu lá, trabalhou contra o 13º salário. Você que hoje recebe seu 13º salário, saiba que o Globo, olha aqui, ó, considerado desastroso para o país um 13º salário. A Globo trabalhou objetivamente contra a instituição do 13º salário. Aqui, o Roberto Marinho, de braço dado com João Figueiredo, com o ditador que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo, segundo ele mesmo afirmou. Aqui, a Globo, que se aproveitou tanto da ditadura, cresceu, se expandiu com a ditadura, conseguiu eliminar as concorrências, não é? Aqui, o Boni, a Globo, que o Alcolumbre elogiou o jornalismo imparcial, aqui o Boni, que era o homem da criação, supervisor todo da criação na Globo, após 22 anos, Boni admite que a Globo armou contra Lula para eleger Collor. Aqui, o Boni confessa o trabalho da Globo em favor de Collor no último debate. Ouça. O grande nome da TV chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de ouro do Boni? Bom, vocês viram como é que pode um jornalismo, né, uma emissora, influenciar, fazer uma trapaça num debate de uma eleição presidencial. E o nosso caro Alcolumbre elogiar. Quem não se lembra aqui dos dutos jorrando dinheiro na cobertura da Lava Jato, do Jornal Nacional e de toda a Globo, né? Aqui o juiz Moro recebendo o prêmio Faz a Diferença dos irmãos Marinho. Também a Globo, também a Globo. Aqui, protestos, a Globo News chamava o povo para a rua, venham para a participação democrática, para o impeachment da presidenta Dilma. O Jornal Nacional chegou a publicar um áudio ilegal de uma captação da Polícia Federal feita fora do horário e com a presidenta da República, o que jamais um juiz do Paraná poderia fazer. Se tem presidente da República, tudo tinha que seguir para o Supremo Federal. E eles botaram no ar, no dia, de forma ilegal, o diálogo. É esse daí o jornalismo que o Alcolumbre quer que permaneça no Brasil por 100 anos? É isso? Agora, tudo isso aí são fatos. Aqui temos o jornalista Rodrigo Viana, que vocês conhecem, não é? Em 2006, ele saiu da Globo
junto com outros jornalistas que também saíram, e ele escreveu uma carta explicando por que estava saindo da Globo e denunciando a cobertura que a Globo fez das eleições daquele ano, em que o presidente Lula disputava a reeleição com seu vice hoje, Geraldo Alckmin, naquela época, tucano, e, ao mesmo tempo, havia o José Serra disputando a eleição para o governo de São Paulo. E a cobertura da Globo foi para lá de parcial, em favor, lógico, do Serra em São Paulo e também contra o Lula em favor do Alckmin na eleição presidencial. Aqui, alguns trechos desta carta do Rodrigo Viana. Ele comenta nesse trecho: parecia uma virada, porque houve umas modificações dentro da redação. Infelizmente, a cobertura das eleições de 2006 mostrou que eu havia me iludido. O que vivemos aqui entre setembro e outubro de 2006 não foi ficção, aconteceu. Pode ser que algum chefe queira fazer abaixo-assinado para provar que não aconteceu, mas é ruim, hein? É porque teve um abaixo-assinado na época e que foi assinado por vários repórteres. Imagina o seu chefe chegando lá, assina aí. O que houve, segundo o Rodrigo Viana? Intervenção minuciosa em nossos textos, trocas de palavras a mando de chefes, entrevistas de candidatos gravadas na rua e escolhidas a dedo, à distância, por um personagem quase mítico que paira sobre a redação, o fulano. Esse fulano é Ali Camel, que era o diretor de jornalismo na época. O fulano quer que mude essa palavra no texto. Tudo isso aconteceu e nem foi o pior. Na reta final do primeiro turno, os aloprados do PT aprontaram. Foram umas pessoas do PT que foram comprar um pseudo denúncia de corrupção do Serra. É uma confusão que não vem ao caso agora aqui, mas que a Globo cobria na crítica ao PT, mas não cobria a parte que exibia os podres do PSDB e do Serra. Ao lado de um grupo de colegas, entrei na sala de nosso chefe em São Paulo, no dia 18, para reclamar da cobertura e pedir equilíbrio nas matérias. Por que não vamos repercutir a matéria da Isto É, mostrando que a gênese dos sanguessugas ocorreu sob os tucanos? Sanguessugas eram pessoas que sugavam dinheiro da saúde, que eram deputados, e corrupção, e que a gênese ocorreu sob os tucanos. Por que não vamos a Piracicaba contar quem é Abel Pereira, que era uma pessoa ligada ao Serra? Por que isso? Por que aquilo? Nenhuma resposta convincente e uma cobertura desastrosa. Será que acharam que ninguém ia perceber? Quando no Jornal Nacional chamavam Gedimar e Valdebrand de petistas e, ao mesmo tempo, falavam de Abel Pereira como um empresário ligado a um ex-ministro do governo anterior, ou seja, Abel Pereira era um empresário ligado ao ex-ministro. O ex-ministro era José Serra, do governo anterior, Fernando Henrique Cardoso. Para não dizer os tucanos, que a corrupção tinha a ver com os tucanos, eles não citavam nenhum nem outro. O que pedíamos era isonomia. Aquilo que a Globo diz hoje que faz, ouvir os dois lá. Né? Durante 2 semanas, às vésperas do primeiro turno, a Globo de São Paulo designou 2 repórteres para acompanhar o caso do tal dossiê. Um em São Paulo, outro em Cuiabá, mas nada de Piracicaba, nada de Barjas. Barjas Negre, que era a parte do PSDB. Um colega nosso, que eu sei o nome, mas eu não sei se ele quer ser citado, um colega nosso chegou a produzir de forma precária por telefone, vejam bem, por telefone, uma TV Globo fazia reportagem por telefone, reportagem com o perfil do Abel. Foi editada, gerada para o Rio e nunca foi ao ar. Os telespectadores da Globo nunca viram Serra e os tucanos entregando ambulâncias,
cercados pelos deputados sanguessugas. Era o que estava na tal fita do dossiê. Outras TVs mostraram vídeo, a internet mostrou, a Globo não. Provava alguma coisa contra a Serra? Não. Ele não era obrigado a saber das falcatruas de deputados do baixo clero. Mas por que demos o gabinete do Freud pertinho de Lula e não demos Serra com sanguessugas? E o caso gravíssimo das perguntas para o Serra. Ouvi de pelo menos 3 pessoas diretamente envolvidas com o SPTV segunda edição que as perguntas para o Serra, na entrevista ao vivo no jornal, às vésperas do primeiro turno, foram rigorosamente selecionadas. Aquele diretor, ou seja, Ali Câmel, teria mandado cortar todas as perguntas desagradáveis. A equipe do jornal ficou atônita. Entrevistas com os outros candidatos tinham sido duras, feitas com liberdade. Com Serra, teria havido deliberadamente a intenção de amaciar. Esta é a Rede Globo. Este é o jornalismo imparcial que o Alcolumbre citou lá no seu discurso. Eu estou colocando aqui para vocês um link com a carta do Rodrigo Viana na íntegra, tá? Para quem se interessar por ler, que aí está só um trecho, né? Agora, o que acontece com a Rede Globo ficou muito bem dito neste histórico discurso escrito pelo meu colega, amigo de campanhas, Fernando Brito, que era assessor do Leonel Brizola, que só não chegou a ser presidente da República graças à perseguição que lhe moveu a Rede Globo de televisão. Sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal. Aqui, para quem ainda não viu, o direito de resposta do dia 15 de março de 1994, há 31 anos, lido pelo Cid Moreira dentro do Jornal Nacional, com direito de resposta do Brizola, sobre a Globo, elogiada pelo Alcolumbre. Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade.
Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Grande Leonel Brizola. Então, Alcolumbre, eu tenho certeza de que o senador não é uma pessoa desinformada a esse ponto. O temor que as pessoas têm da Globo, como eu disse aqui, o Fernando Brito, em nome do Leonel Brizola, explica esse comportamento servil em dois sentidos, não só da palavra servil, como também do servil. Isto aqui representa realmente o que é a Rede Globo, e não aquela história da carochinha de que eles fazem bem a democracia do Brasil. A Rede Globo é inimiga do povo brasileiro, inimiga. Eles trabalham e vão trabalhar agora para derrotar o Lula em 2026. Porque a Rede Globo quer para o Brasil um país sem Petrobras, sem Banco do Brasil, sem Caixa Econômica Federal, sem direitos trabalhistas que eles arrancaram com o Temer, sem BPC, sem Bolsa Família, como eram antes, contra o 13º salário mínimo. Eles querem os trabalhadores sem direitos, querem tirar verbas da saúde e da educação. É isto que é a Rede Globo de televisão, o jornalismo da Rede Globo de televisão. Na verdade, como diz aí o cartaz, é a Rede Golpe de televisão.